Enquanto tem time batendo a cabeça atrás de treinador naquela ciranda eterna com os mesmos nomes, olha lá que o Palmeiras está tudo bem e o Abel já deu um jeito no time. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, do futebol da América do Sul e também do futebol europeu. O Liverpool com as duas mãos na taça, o Bayern de Munique também muito perto de conquistar o seu título e começam as semifinais da Champions League. Tá começando agora o Na Cara do Gol. Muito bem, meus amigos, estamos chegando aqui com mais uma edição do Na Cara do Gol, nosso podcast semanal. Eu sou Rafael Bellatini, mais uma vez na apresentação, contando com os meus colegas Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Olá, Rafael. Olá, Rodrigo. Bora. Rodrigo de Brum também aqui com a gente nessa semana. Bora. Tranquilo? Mais uma. Tá tudo bem? Não tá bem fisicamente? Tá apto a ir pro mal, jogo? mas vamos no sacrifício. É o que acontece quando o pessoal quebra na noite. A gente sabe, tem programa no dia seguinte, tem que dar uma acalmada, né? É Então, muita Kings League, tá difícil conciliar. Tá complicado aqui. Pessoal, vou pedir já que vocês deixem o like nesse vídeo, que vocês se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos ainda, ativem o sininho para serem notificados assim que sair um vídeo novo e compartilhe também, né? Deixe o seu comentário, muito importante a opinião, é muito legal a discussão, o debate, porque ninguém aqui é dono da razão, né? A gente tem opiniões. Talvez alguém seja. Brincadeira. Vamos lá, vamos começar a conversar aqui. Fala muita besteira, mas é o clima descontraído. O esporte é bom para isso mesmo. Vamos começar falando de campeonato brasileiro, né? E eu quero começar puxando, vou inverter a pauta para vocês, só porque a gente viveu uma situação atípica nessa semana, com o Corinthians se aproximando da contratação do Tite. E aí tem aquele caso todo do Tite, né? Uma crise de ansiedade e ele acaba rejeitando. Acho que é um ponto que a gente pode tocar. Mas aí então o Corinthians volta para o plano, vai para o plano B, que seria o plano A antes, e tinha mudado de ideia, está indo atrás do Dorival Júnior. Ao mesmo tempo, o Santos, que foi atrás do Dorival, ouviu não, foi atrás do Tite, ouviu não, foi atrás, pensou em efetivar ali o César Sampaio. E agora, aparentemente, você está assistindo a gente, já pode ter rolado algum anúncio, inclusive do Corinthians, com o Dorival também. Ramon Dias seria a indicação da família Neymar, né? Neymar pai, Neymar filho, teriam indicado o Ramon Dias, estaria avançando nessa negociação com o Ramon Dias. Mano Menezes saiu do Fluminense, foi pro Grêmio. A gente fica nessa roda de treinador, gira. Ciranda, gira, né? a cirandinha. Não existe desemprego, né? Não. Existe quando o técnico sai do mercado. Ele fica um pouco fora do mercado com a imagem queimada depois de rodar vários clubes. E aí é difícil depois se reposicionar. É isso, né? Mas total falta de criatividade. O Ramon Dias não fez um trabalho especial no Corinthians. Até fez ano passado desempenhou um bom papel ali, mas nós já conversamos aqui muito mais por causa dos reforços. Era um time muito mais forte do que aquele que começou o Brasileirão. E já vai ganhar um novo trabalho no Santos. Ou seja, uma semana desempregada. Ele não é exatamente querido no Vasco, não acho que ele tenha feito trabalhos ruins no Brasil, mas também não fez nada de especial e não fica uma semana desempregado. É o caso, por exemplo, e eu acho que já que é para inverter pauta, do Botafogo, com Renato Paiva. Alguém explica a contratação do Renato Paiva? Ele veio para o Brasil, fez um trabalho ruim no Bahia, foi muito criticado, e o Botafogo vai atrás do Renato Paiva. Alguma surpresa de não dar certo? Não sei, alguém esperava algo diferente? É claro que ele ainda está no início do trabalho, ainda tem tempo ali para mudar alguma coisa, mas eu não espero nada, porque pelo que nós vimos do Renato Paiva, nós não podemos esperar melhor. Então, eu acho que falta criatividade, acho que falta também um pouco de bom senso na hora de contratar treinadores e também critério. Que critério? Mas o Renato Paiva entra na linha a roda do Brasil, gira sempre nos mesmos, mas aí também tem a cota dos portugueses, tem que ter sempre, né? Então, mas é que varia a moda, né? Porque já foram os técnicos sul-americanos, aí você ficava rodando sempre aqueles mesmos nomes, o Aguirre, aquele lá, aqui, e aí, de repente, são os portugueses. Aí começam até a achar vários nomes portugueses que nem o pessoal aqui em Portugal lembrava que era treinador ainda. Não, vem pra cá. E aí
Bom, já saturou, já testamos todos os nomes que tinham lá, já pegamos aqueles, selecionamos aqueles... Vamos começar a rodar esses caras por aqui. E só pra lembrar, nem o técnico do Santa Clara, em Portugal, quis treinar o Botafogo, né? Era o Botafogo, né? É verdade. Enfim, para além da falta de criatividade, me surpreende muito no caso do Santos, por exemplo, que a gente viu, vai de Thiago Motta a Ramon Dias. O Ramon Dias é um treinador que a gente conversou aqui, se for tentar entender qual é o esquema dele, é a linha de 4, joga a bola nos craques ali que eles resolvem, e o sistema de defensivo ele nunca conseguiu acertar no Corinthians, então eu não sei qual é o estilo do Ramon, ou se é o filho dele, ou se é um cômodo, um pouco do que os dois enxergam de futebol, que eu não sei o que eles enxergam até hoje também. Não, também. E quando você vê os nomes vão de Tite para Dorival. Tite e Dorival são bem diferentes. É, bem diferente. É bem diferentes. Aí depois Ramon e Thiago Motta. Completamente. Um é um técnico em fim de carreira, super vitorioso, Ramon Dias, mas que já parece estar numa descendente há um tempo. E o outro é um técnico novo, que ainda precisa se provar, mas já com umas ideias muito... vamos dizer, até revolucionário, vanguarda. Então sim. Nós temos um completamente conservador, um estilo clássico, 4-4-2, jogo vertical, sem muitas variações. E um outro que tenta fazer coisas completamente inovadoras. Aquele estilo que afunila tudo no meio campo, com pontas abertas. É uma coisa assim, como é que você vai de um para o outro? Por quê? Você escolhe um, por que a diretoria escolhe um, o que ela quer? Acho que eles não sabem o que querem. Essa que é a questão. Fica até meio batido a gente discutir, mas é muito... Treinador no Brasil é tentativa, acerto, erro e assim, e bota lá. Falei aqui, já trouxe uma vez eu lembro do Atlético Paranaense na dúvida entre o Carille e o Diniz. Eu falei, é completamente diferente, é churrasco ou comida japonesa, sabe? Não tem o meio do caminho ali do que... Então, eles não sabem o que querem, eles montam um elenco, nunca é planejando com o treinador. Quando montam um elenco pensando num treinador, acontece como aconteceu com o Diniz. São vários os casos como esse, né? São vários treinadores que montam o elenco inteiro, planejamento do ano, né? Aí soma-se também ao desgaste de uma temporada que tem muitos jogos, que já fica ainda mais cheia por conta dos estaduais. Então, quando começa o Campeonato Brasileiro, já vem gente machucada. Tem o caso do Zubeldia no São Paulo, né? Que agora ele começa o Campeonato Brasileiro sendo cobrado sem seus principais jogadores, porque os caras já se machucaram no começo da temporada. Desgastou naquele começo. É difícil, né? Sim, e ainda do Santos a gente sabe que a torcida é sempre aquela história de DNA do clube. O Santos tem um DNA ofensivo. Aí contrata o Caixinha, é um treinador que tenta propor o jogo. Não vou dizer que ele é espetacular, nem fora da curva, não é. Mas ele tenta, vem jogadores por causa dele, o Rollheiser lá, vem por causa do Caixinha. Enfim, se você tá ali alinhado com a ideia do treinador... Acho que 5 rodadas do Brasileirão não são suficientes para o Santos decidir se o Caixinha é viável ou se não funciona mais. Você já admite que você já errou. Acabou de começar o ano e a diretoria do Santos já está perdida e já não sabe o que faz. Exato. E vai do Carille que deixa o clube porque não tem o DNA ofensivo. Ou seja, serve para a Série B, mas não serve para a Série A. Mas o elenco, apesar das contratações, ainda é um elenco que tem problemas. Querem propor jogo com esse elenco com problemas, contratam Caixinha, e agora? E agora vão para quem? Para o Ramon Dias, que não é uma coisa nem outra, é um planejamento, é a falta de planejamento, é a falta total de planejamento. É a mesma coisa o Corinthians, que demite o Ramon Dias para buscar o Tite, acontece o que aconteceu, e vai acabar com o Dorival, não tem nada a ver. Então, e a ideia parece que inicial era o Dorival Júnior. Aí a repercussão não foi tão boa, o pessoal falou, não, mas peraí, tem que conversar com o Tite. E aí eles foram conversar com o Tite, porque estava no mercado, tem aquelas duas vertentes. Eu acho uma besteira tremenda ter rancor. Eu não aceitaria o Corinthians em 2023, naquela uma semana antes da eleição, com o Duílio querendo me usar como propaganda. Eu não aceitaria, tá? Por tudo que eu conheço de bastidores do Corinthians, jamais aceitaria. O Tite, para mim, acertou ali. Talvez tenha errado em aceitar o Flamengo ali naquele ano ainda, mas às vezes o cavalo passou selado, viu uma oportunidade, entendeu como um bom e foi para lá. E aí ele tem essa crise, né? E aí então volta para o outro plano, talvez tendo que pagar até mais caro agora para o Dorival, né? Mas por conta da situação. E aí eu quero puxar
questão do Tite. Porque é uma coisa que a gente tem que conversar mais, até questão de saúde mental. Acho que dentro do esporte como um todo, tem gente que não vai acreditar, respeito, né? Mas eu não vejo motivos para você usar essa desculpa para sair, porque o Tite podia simplesmente falar assim, não, estou buscando o mercado europeu, acabou, tenho uma proposta, já fechei com não sei quem, tá tudo certo, só que, né? Não tinha problema nenhum. Ele usa uma desculpa que, pro futebol brasileiro, demonstra fraqueza. Né? Acho que não só pro futebol brasileiro, acho que pra maioria dos homens. Falar que tem um problema e não tá bem da cabeça é um... Só que a gente tá pegando um treinador que sai da seleção brasileira, certo? Um ciclo aí, 6 anos na seleção brasileira, vai pro Flamengo e ele começa a ter um ataque, uma crise de ansiedade. Ele já teve problema quando ele estava no Flamengo, né? A gente vai lembrar de uma viagem, ele chegou até ficar afastado há um tempinho. E agora ele tem um novo problema desse só de pensar em voltar para a rotina. Porque é complicado também, né? Tudo que envolve bastidores de seleção, de times como um todo. Pressão que vem, o resultado, o quanto é. E às vezes até essa falta de consideração para um trabalho. Se olha apenas o resultado. Exato. Você pega o Tite, o melhor técnico brasileiro da última década, e ele vai do melhor técnico, o técnico mais preparado, para praticamente um nada, em muito pouco tempo. Né? Ele teve pouco tempo no Flamengo, não deu certo, por vários motivos, inclusive... Que ninguém vem dando certo. Exato. E de repente ele é tratado como se fosse um técnico qualquer, ou até um fracasso. Não é, ele teve sucessos muito grandes e é um técnico que até tenta se atualizar, não é um técnico que fica tão parado no tempo como outros que nós conhecemos que tiveram muito sucesso, como o Vanderlei Luxemburgo, como o próprio Filipão, que foram técnicos de ponta em algum momento e parecem ter parado no tempo. Então, isso é muito complicado, Eu acho que no caso do Tite, é bom a gente ter cuidado ao tratar disso, porque, infelizmente, o torcedor do Corinthians não quer saber se aquilo é real ou não é. Para o torcedor do Corinthians, fica... Não todos os torcedores, Rejeitou. Mas fica mais uma rejeição, é uma questão de orgulho. Arrumou uma desculpa. Ele não precisava arrumar essa desculpa. Exato. O técnico aceita ou não, ele é um profissional, ele pode ter qualquer motivo para não aceitar e ponto. Acabou. E esse é um motivo ainda mais que justo. Ele não se sente bem em assumir agora esse compromisso porque ele teve uma crise que é uma coisa séria, é uma coisa muito séria. Quem já teve sabe, quem conhece alguém que tem sabe como é. Então não pode ser tratado assim. Eu acho que tem que ser tratado com muito cuidado. Nós da imprensa temos que ter especial cuidado com isso, porque nós sabemos que o torcedor não tem. Isso faz parte dessa cultura do futebol, que é uma cultura complexa, né? Uma cultura muito agressiva e é uma cultura que faz mal. Faz mal. Para quem trabalha com futebol, faz muito mal. E no caso do Tite, assim, né? Se ele aceitasse a proposta do Corinthians, ele teria tido os 3 cargos de maior pressão no Brasil empilhados, né? Seleção, Flamengo e Corinthians. Ele sabe onde é que ele pisaria. Os bastidores do Corinthians a gente sabe também que são muito complicados. E nesse caso só tendo a perder, porque ele já conquistou tudo no Corinthians. Exato. No Flamengo era um projeto novo, ou seja, ele só podia andar para frente, né? No Corinthians não, no Corinthians ele só pode apagar a imagem boa que ele criou. Então eu acho que isso é algo que pesa muito quando o Tite... por que o Tite recusa o Corinthians? Eu já conquistei tudo ali, né? Não posso voltar para o lugar onde já fui feliz. E o Corinthians já foi campeão esse ano, né? Então chega o Tite, a pressão é ser. A gente ganhou o Paulista. Com o Tite agora a gente tem que ganhar tem que ganhar mais títulos. Não tem time para isso? Enfim, a gente tem aí casos recentes do próprio Alisson do São Paulo, um jogador que a gente teve notícia. Ele mesmo abriu, né, para a imprensa, disse que pensou em suicídio, que ficou muito mal. Enfim, a saúde mental é uma coisa que afeta qualquer área, por mais que o torcedor ache que o futebol, o jogador é bilionário e não é afetado, também é afetado. E eu acho que se o Tite sentiu
essa necessidade de parar é muito mais importante do que aceitar uma proposta pela história que ele tem com o Corinthians e o carinho nesse lado ele tem que pensar nele mesmo. O trabalho de técnico já é de muita pressão no mundo todo. No Brasil é ainda pior. Nós podemos ver o caso do Klopp. O Klopp deixa o Liverpool. Na última temporada era visível a falta... Ele estava esgotado. A falta de energia, como ele disse, não tem mais energia para seguir trabalhando no Liverpool e como técnico. E você via isso claramente. E eu sinto isso, por exemplo, no Pep Guardiola essa temporada. Eu acho que é algo mais passageiro, porque ele teve um ano difícil também, tanto no City quanto na vida pessoal. Sim. Mas você vê um Guardiola desgastado em campo. Isso afeta. Então, afeta o rendimento também da equipe. Você pegar um técnico que não está inteiro para trabalhar não é bom negócio também, não é? Porque ele vai estar, ele tem que viver aquilo todo dia, 24 horas por dia praticamente, quase sem folga, durante um ano. É muito desgastante. Então a pessoa tem que estar realmente, parece às vezes desculpa, isso. Mas a pessoa tem que estar num nível preparada para aquilo. Nós podemos falar ainda do Muricy Ramalho. Sim. Também. O Muricy Ramalho largou o futebol por quê? Porque começou a afetar a saúde dele. Lembra o Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes. Outro treinador. Eu vou assumir aqui a minha hipocrisia, inclusive, então eu fico na liberdade de falar isso para vocês, mas tem muita gente que conversou assim, mas por que ele não falou isso antes? Por que ele abriu negociação? Você acha que é besteira, você acha que você sabe lidar com isso, o que aconteceu é um caso isolado, que passageiro, que não vai ter problema nenhum. E aí, nesse caso do Tite, ele teve de novo, muito provavelmente ele deixaria isso para trás, mas a família entendeu que não era um caso isolado. Tá? E eu falo isso com a hipocrisia porque eu sou uma pessoa que reluta bastante em qualquer tipo de tratamento, eu consigo me resolver sozinho e talvez eu não consiga, né? Talvez fosse melhor ter uma ajuda. Então, eu admiro, né? E boa sorte aqui, boa recuperação para o Tite, que foi um cara que, pelo menos, sempre me tratou muito bem quando eu tive oportunidade de conversar com o Tite. Mas quem aguenta a pressão, quem aguentou muita pressão e tá bem e tá dando a resposta de novo, né? É o Abel Ferreira. Porque o Palmeiras não era crise, aí a Leila foi até lá e falou assim, posso colocar de novo? Vocês estão mais calmos agora? Porque virou um mantra, né? Sim, a gente viu hoje cedo, né? Nos últimos 19 jogos o Palmeiras perdeu um, que é só a final contra o Corinthians. E a gente dizia ali de um time muito dependente do Estevão, ele já trocou o Estevão de função, ele tá como meia agora, né? Não sei, daqui a alguns meses já não existe mais essa opção. Mas de qualquer forma, o Abel mudou o sistema, tá lá com os 3 zagueiros, o Felipe Anderson ressurgiu assim do nada, era um jogador que já era meio que descartado, né, como reforço do Palmeiras, agora ele é realmente um reforço. E o que a gente vai dizer do Abel Ferreira, né? Ele tem os defeitos dele, muita gente não gosta, mas ele entrega sempre e... azar dos rivais e azar de quem... Exato. O Abel é um técnico pragmático, é um técnico que, quando precisa tomar uma decisão dentro do elenco, ele toma. Quando o Dudu estava em má fase, deixava no banco. Quando precisa trocar o Estevão de posição, troca. Ele não morre... ele não tem apego ao jogador, né? Ele não morre agarrado ao erro, como outros técnicos que também conquistaram coisas importantes. O caso do Fernando Diniz, que nós conversamos aqui, é um técnico que às vezes se apega ao erro. O Abel não, o Abel corrige. E ele já provou mais de uma vez, durante esse tempo no Palmeiras, a sua capacidade de se reinventar, de reinventar o time do Palmeiras de forma pragmática, de forma a conseguir resultados, que no fim é o que interessa, é o que o torcedor quer saber. Então ele se adapta. O Abel, eu já falei aqui outras vezes, ele começou no Palmeiras de uma forma muito reativa. Ele mudou para um time que era muito mais... que dominava o jogo. Ele não começou assim. E ele se adapta conforme as circunstâncias. E consegue reinventar esse Palmeiras ano a ano, de forma a pelo menos ser competitivo. E hoje nós falamos do Palmeiras, é o único entre os favoritos que parece estar estável. Porque o Flamengo, que é o melhor time do Brasil
melhor elenco do Brasil, mais caro, e que tinha um técnico que todo mundo falava até de seleção brasileira, um técnico que mal começou a sua carreira profissional, que eu gosto muito, por sinal, mas que mal começou a sua carreira. E o Flamengo está aí com tropeços na Libertadores. De 3 jogos na Libertadores, o Flamengo só venceu 1. Tem terceiro ali, né? Tá fora nesse momento, né? O favorito pro título da Libertadores, é um dos favoritos, no mínimo entre os 3, e não consegue vencer na fase de grupos 1 jogo de 3. Só consegue vencer 1 jogo de 3. É muito pouco. Então, é um time que nos últimos 5 jogos só venceu 2. E não foram jogos necessariamente muito difíceis. Eram jogos em que o Flamengo era favorito. E com muitos problemas para marcar gols. Muitos problemas para marcar gols. E sem o Pedro, eu acho que o Flamengo tem muita limitação com os gols. E o Pedro tá ali, volta aos poucos. Vamos ver se isso vai resolver os problemas de efetividade na frente do gol do Flamengo, que eu acho que é o principal problema aí que o Felipe Luiz tem para encarar no Flamengo. E só para completar do Abel, eu queria dizer, essa era nossa de resultado e de números, o Abel Ferreira eu acho que é a personificação dos tempos atuais, né? Porque você nem sempre agrada aos olhos ver o Palmeiras jogar, nem sempre você está disposto a aturar aqueles 90 minutos do Palmeiras, mas ao fim e ao cabo ele entrega o resultado, ele ganha títulos e mesmo assim ainda ele sofre pressão da torcida do Palmeiras, que é uma coisa que eu não consigo entender até hoje. Porque ele entrega o resultado, e aí tem outra questão também, né, que tem a questão da briga política, a briga da torcida com a presidente, com a Leila, e aí começa a respingar para todo quanto é lado, então qualquer falta de resultado ali, ou então, eu quero o resultado, mas agora eu quero o show também, tá vindo o resultado, eu quero o show, né, porque ele quer reclamar, a turma do amendoim, conheço bem ali aquela turma do amendoim, o pessoal gosta também de reclamar, mas longe disso, né, o palmeirense tá mal acostumado, a gente comenta essa história. Tem 2 pontos que eu queria puxar com vocês para trazer o debate. Tem uma teoria de longa data que pode ajudar a questão do Abel Ferreira. O Massa falou sobre o pragmatismo dele. O que ele precisa tomar de decisão, ele toma a decisão e pronto. Se é para pôr o Dudu no banco, ele põe e acabou. Isso, para mim, também passa uma sensação de que é aquela tranquilidade que você tem quando o seu mercado é maior. Quando, se quiser me mandar embora do Brasil, eu saio do Palmeiras e eu volto para a Europa, eu tenho times lá, eu tenho mercado fora. O técnico brasileiro tem mercado no Brasil e olhe lá. Então, dificilmente o técnico no Brasil quer fazer algo diferente porque ele é sempre avaliado pelo resultado. Vamos falar aqui de alguém? Não vou defender, não vou entrar na discussão se gosta ou se não gosta, se é bom. Quem faz um pouco diferente é o Diniz. O Diniz esteve no debate de Corinthians, de São Paulo, de Santos agora, procurando o treinador. Não, o nome dele não é discutido. Mais, não é discutido, porque é quase que um problema, né? É um treinador que vai tentar fazer algo diferente. Então, o mercado dele se resume a esse. E a questão que o Abel tem também, e eu acho que falta muito, o Massa também trouxe na discussão, se atualizar, né? Estudar um pouco. Você tem que mudar. Você não vai ficar vencendo sempre do mesmo jeito. E os técnicos que eu vejo fora do país, eles são muito incentivados, até cobrados para isso. As licenças, elas têm uma validade, você tem que fazer todos os cursos. Passou um tempo, você tem que fazer mais cursos, porque senão você perde a sua licença. E ele tem que estar estudando o tempo inteiro. E no Brasil, estudar é meio vergonha, né? O pessoal fala, legal é ficar na praia só, o Renato Gaúcho, não tem que estudar, tem que ficar na praia. E o estudar é como o treino. Primeiro você tem que treinar, mas você tem que treinar com inteligência. E o estudar também. Um técnico que quer estar no topo, ele tem que ser a vanguarda, ele tem que ser estudado. Então, as pessoas têm que estudar ele, ou seja, ele tem que olhar o que está acontecendo e tentar propor soluções. Ele tem que entender que o time dele tem que mudar, como o Guardiola muda a cada temporada, para se manter no topo. O Guardiola, para mim, é um caso... as pessoas falam dele como se ele fosse um idealista. Ele é um pragmático. Ele começa no Barcelona com jogadores pequenos, frágeis fisicamente e bons de bola. Porque era o material que ele tinha também. A gente não sabe se era por isso. E então falava-se do tic-tac. Quando ele vai pro
Pro Bahia? Pro não é mesmo? Bahia, Rangnick já altera. ele já tem um estilo de jogador completamente diferente e você vê coisas corriqueiras do jogo, por exemplo, uma cobrança de escanteio, que era cobrança curta no Barcelona, passa a ser pressão na área para ter aquela intensidade física para retomar a segunda bola e ficar ali. Ou seja, já é outro tipo de escanteio, um escanteio cobrado na área, uma tentativa de pegar a segunda bola. E no City, mais ainda, ele adapta o seu estilo para um estilo completamente físico. Ou seja, ele faz o que ele precisa para continuar vencendo, né? E os treinadores no Brasil, às vezes, têm muito essa relutância, não é só no Brasil, mas no Brasil é mais essa relutância de ir para frente, de olhar para o seu trabalho e não ficar parado no tempo, né? Isso funcionou ano passado, vai funcionar esse ano. Não necessariamente. Então, eu acho que o Abel tem muito isso. O Abel traz muito isso. Ele adapta o time de acordo com as circunstâncias. Com o material que ele tem. Com o material que ele tem. Ok, tem ali coisas que mudam um pouco, ele privilegia ali uma organização tática defensiva, mas isso não significa que ele não trabalhe outras questões do time, e trabalha. Então, com certeza, eu acho isso é muito ruim no Brasil. Você vê o Renato Gaúcho, por exemplo, que é um técnico que está entre os melhores do Brasil e é uma pessoa inteligente. E o discurso dele, por mais que ele mesmo esteja a acompanhar o futebol de todo, né, o discurso dele é aquele de desprezar o conhecimento. O Jorge Jesus, eu só vou fazer aqui um adendo, o Jorge Jesus também. E é um técnico que nós trouxemos e teve muito sucesso no Brasil, mas é um técnico que sempre fala que não estuda nada de futebol. Mas ele acompanha, ele tá lá, ele não estuda do jeito clássico de ler um livro, mas ele tá lá, ele acompanha, ele observa, e então para mim é isso. As pessoas pensam no estudo só como ler livros, ou não é isso, é acompanhar o futebol, perceber o que está acontecendo, adotar uma dinâmica no dia a dia para conseguir aqueles objetivos. Toda a profissão tem isso, né? Ninguém está construindo o prédio como construía em 1900. E funcionava em 1900, talvez até melhor, mas tem que mudar, tem que achar um jeito mais efetivo. E até a questão do Jorge Jesus, o Jorge Jesus, ele tem esse estilo e ele deita no Brasil, que ele chega e propõe um jogo diferente, não tinha ali e ele arrebenta. Mas aí quando ele volta para um mercado onde estudam, onde querem mais, ele volta para o futebol europeu, ele fracassa. Ele já é questionado, sim. O Brasil tem muito isso, sim. O Renato Gaúcho, eu acho que é o expoente máximo aí o anti-academicismo. Mas, por exemplo, o Fernando Diniz, eu acho que é um treinador... Eu gosto do Diniz, eu acho que é o único que propõe algo diferente no Brasil. Mas também ele ganha e ele perde só daquela forma. Ele não é um sofre do mesmo mal. Ele não é um treinador que consegue se adaptar, né? Ele tem a visão dele de jogo e é aquilo. Ou eu ganho assim, ou eu sou demitido assim e não importa. Eu acho que é um treinador que tem uma dificuldade ali de mudar o sistema. Enfim, muitas vezes, quando as equipes começam a entender como é que você marca o sistema do Diniz, ele fica preso e aí não sabe o que fazer, começa a cruzar a bola na área. Mas eu gosto, mas... É isso, eu acho que é por aí. É a questão do pragmatismo, né? As pessoas, às vezes, veem o pragmatismo como algo ruim. Na minha opinião, não é. Tem que ser pragmático no dia a dia. Você tem que observar o que dá certo e tentar fazer aquilo funcionar. Se não funciona, tem um motivo. Você não pode dar murro em ponta da faca. Se não funciona, é porque algo está errado. Ponto. Vamos descobrir o que está errado e vamos atuar. Vamos fazer alguma coisa diferente. E eu acho que aí o Diniz muitas vezes peca porque ele acha que com as mesmas, principalmente na escolha das peças, ele acha que com aquelas mesmas peças ele vai conseguir os mesmos resultados. O Abel é completamente diferente. Ele percebe, ele não tem problema em barrar um jogador que foi destaque ou mudar ele de posição, ou ele não tem problema com isso. O Diniz não. O Diniz quer colocar o Ganso como segundo homem de meio campo, ele vai tentar 10 jogos e não vai funcionar porque o Ganso não tem aquela intensidade para isso. Ou seja, em vez dele adaptar, ele quer fazer com que aquilo funcione porque ele acha que ele vai conseguir, talvez autoconfiança demais, vai conseguir fazer aquilo funcionar. E nem sempre é assim. Então, falta um pouquinho de pragmatismo e sobra um pouquinho dessa teimosia, né?
Eu só quero puxar, são duas coisas. É difícil porque a gente começa a puxar o futebol, é bom por isso aí, né? A pauta vai embora. Eu tenho dois nomes que eu quero falar aqui. Eu quero falar rapidinho do Roger e do Vojvoda, né? Que são dois treinadores que eu acho que vale a pena a gente discutir nesse momento. Mas só um detalhe com relação ao Flamengo, voltando aqui à memória. Essa semana começou a polêmica toda com relação ao Gabigol. Né, o Gabigol lá no Cruzeiro, e aí teve o Roger falando. O Roger não é um grande exemplo, mas reconhece, talvez, né? Olha no espelho, percebe Roger o que está Flores, acontecendo. né? Isso, Roger Flores, né? E aí, só um detalhe. O meu filho, há alguns anos, era febre na escola, né? O Gabigol, por conta da comemoração, o jeito de fazer, as crianças gostavam ali. Eu falava, que Gabigol, né? Brincava com ele ali assim. E agora ele veio perguntar pra mim ontem mesmo. Ele falou, mas o Gabigol tá jogando ainda? E eu falei, o Gabigol tá com 28 anos. Tá no time do Neymar. Gabigol joga. Essa foi a pergunta do meu filho, se o Gabigol jogava ainda. Eu falei, deveria jogar mais do que está jogando, porque ele tem 28 anos. E isso é assustador, porque 28 anos geralmente é aquela idade que a gente fala, o cara tá no auge. Tá entrando tá no ápice. Ainda. Ele tá naquele momento que é a hora que o cara arrebenta em Copa do Mundo. Né? E a gente não discute mais o Gabigol por nada. E eu pensei nisso aqui porque o Gabigol derrubou pelo menos 2 treinadores no Flamengo. Pelo menos 2. O Tite foi o último, né? E o Vitor Pereira? Vitor Pereira e o Tite, né? Por conta daquele problema. Por barrar um jogador que já vinha demonstrando que tinha problemas. Eu lembro que eu conversava muito com o Mauro César, né? E ele discutia na época, ele falou assim, não faz sentido, o Gabigol não está jogando para isso. O Brasil também tem aquela muita coisa de abraçar o passado pelo que ele fez, porque ele não pode mudar, porque ele foi aquele cara. Tem que respeitar o ídolo. Abraçar o nome, né? Respeitar o ídolo, ótimo. O ídolo que ele fez tá lindo, tá num cartaz, tem uma estátua dele que seja. E obrigado por tudo, valeu, tchau. Eu acho que o Gabigol era mais difícil nessa época de desfazer ou de abrir mão dele, porque é isso, o cara tem 28 anos, você fala, pô, o Gabigol há 2 anos atrás era o artilheiro do meu time, fazia 40 gols no ano, ele não desaprendeu a jogar em 2 anos. Eu acho que ele não desaprendeu, mas ele largou. Falta motivação. Ele largou. Nós criticamos o Neymar por, aos 33 anos, ser um ex-jogador em atividade. O Gabigol é muito pior. Primeiro, ele nunca foi o Neymar, nunca teve a qualidade do Neymar, não é um problema de lesão. Não conquistou o que o Neymar conquistou, inclusive foi para a Europa e não conquistou nada, não conseguiu nem jogar. E aos 28 anos, ele já é um ex-jogador. O Gabigol caminha para ser um ex-jogador. Ele tem tempo para reverter isso? Parece ter vantagem? Não parece ter nenhuma. O Cruzeiro melhora agora sem o Gabigol. Então, não sente falta nenhuma. O Flamengo é melhor sem o Gabigol. Claro. É impressionante. E com 28 anos de idade. Isso é uma das... acho que é uma das decadências mais rápidas. Mais esdrúxulas que eu já vi no futebol. Porque ele tá no auge e trabalha como se... E muita discussão de seleção, tem que levar o Gabigol para a seleção e não sei o quê. E aí depois foi toda a polêmica com relação ao Tite, justamente por isso. E aí só me justifica ainda mais, né? O Tite não ter levado, porque se ele tinha esse perfil, se ele tinha essa coisa, pode resolver em campo. Mas, cara, se me dá dor de cabeça fora, o Tite já tinha que lidar com uma dor de cabeça que era o Neymar. Né? E, aliás, todo treinador da seleção brasileira tem que lidar com essa dor de cabeça. Enquanto estiver saudável, ele vai ter essa dor de cabeça. E aí, deixa eu voltar agora aqui para nossa pauta, falar do Vojvoda. Tem trabalho que, sei lá, às vezes acabou, passou ali, né? Porque era um trabalho muito legal do Fortaleza como um todo, mas é difícil também sustentar, né? E agora você tem, dos últimos 11 jogos, desconsiderando o jogo contra o Colo-Colo, que né, não está encerrado ainda, tá, toda essa partida, é apenas uma vitória do Fortaleza em 11 jogos, que é o jogo contra o Fluminense, o que derrubou o Mano Menezes e já vinha ali desde a época da final do campeonato cearense. Eu acho que para o Fortaleza também é difícil, vamos dizer, desistir do Vojvoda, porque vocês devem se lembrar, em 2023, o Fortaleza passou o primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento, porque tinha que conciliar com a Libertadores, era uma experiência que o clube nunca tinha vivido. E no fim o Fortaleza teve uma arrancada e conseguiu ainda a classificação para a Libertadores na última rodada contra o Santos na Vila, né?
Então é assim, é um treinador que está muito atrelado ao clube sentimentalmente. Eu não sei se o Fortaleza vai ter coragem de mudar o prumo agora, mas me passa a impressão de realmente ser um esgotamento. Sim, 4 anos, sei lá, que ele já está no Fortaleza, 5, vai para 5. Tem cara de ser fim de ciclo, mas eu acho que é difícil você se desfazer de um treinador que já mostrou também que consegue se reinventar, entre aspas, né? Então, o Vojvoda, é difícil. O Vojvoda, para mim, é outro técnico que já mostrou no Fortaleza, como o Abel Ferreira no Palmeiras, que consegue dar a volta por cima. Então, acho que o Fortaleza acredita nele. Nós vemos hoje um fim de ciclo, mas já vimos algumas vezes nessa passagem do Vojvoda pelo Fortaleza um fim de ciclo. E ele conseguiu dar a volta por cima. E não foi uma volta pequena, não. Ele conseguiu grandes feitos, né? E essa foi a maior, passar um turno inteiro na zona de rebaixamento para depois ser um dos melhores do segundo turno. Então, o Vojvoda já provou isso. Eu não sei se ele tem energia para continuar fazendo esse trabalho no Fortaleza. E ao contrário do Abel Ferreira, eu acho que o Fortaleza também tem suas limitações. O Abel está num grande clube com um orçamento impressionante. O Fortaleza está num outro patamar. Embora o Fortaleza viva um bom momento, é um outro patamar. Então o Vojvoda tem um trabalho que é muito mais difícil do que o do Abel Ferreira. E ele tem dado resposta. Se vai continuar tendo essa capacidade e também se o Fortaleza hoje tem alguns problemas que são mais difíceis de solucionar, será que consegue fazê-lo no mercado como o Palmeiras consegue fazer quando tem problemas? Não sei. Não sei. Essas são minhas questões ao trabalho do Vojvoda. Eu sou fã do Vojvoda. O Fluminense, quando derrubou o Vojvoda, o Fortaleza derrubou o Mano Menezes, era um dos preferidos do Fluminense. Já há muito tempo era um dos técnicos que o Fluminense sonha em ter, porque é um técnico que também sai um pouquinho do padrão brasileiro. É um técnico que tem um estilo de jogo ofensivo, mas muito vertical, muito vertical. Inclusive, acho que um dos maiores problemas do Vojvoda é justamente enfrentar times que saibam ficar tranquilos na defesa. Que não dão espaço para o Fortaleza. Exato, que não conseguem, não entrem nessa correria do jogo do Vojvoda. É isso. Vou passar para o futebol internacional. Vamos passar aqui. Eu quero, em primeiro lugar, apenas deixar claro, né? O Liverpool já é campeão inglês. É só confirmação agora. Vai vencer o Tottenham no final de semana. O Arsenal empatou o jogo contra o Crystal Palace. E, assim, se perdesse, o Liverpool já era campeão. Agora é só matemática mesmo, não tem a menor chance. Um empate basta já. Fazia muito tempo já. Fazia muito tempo já que esse campeonato já tinha acabado. E o Bayern de Munique também tá com passos largos para ganhar de novo, voltar que a normalidade. A Alemanha volta um pouquinho do que estava acontecendo sempre. O PSG já manteve a normalidade lá E nessa normalidade vai ter uma anormalidade, que é o Harry Kane, enfim, ganhar um troféu, né? Então. Mas aí é aquela coisa que a gente esperava pro ano passado, né? Exato, sim. Já conseguiu quebrar um ano, não tem como você passar 2 anos no Bayern sem ganhar nada, aí não tem como. Nem o efeito Harry Kane consegue. O Harry Kane seria chutado, né? Porque não ia ter a menor chance de nada. Mas tá aí, o Harry Kane pode ganhar um título. Posso fazer uma provocação aqui, Rodrigo? Ele escreveu numa semana que o Slot podia ganhar os 4 títulos na sua primeira temporada do Liverpool. Exato. Na semana seguinte, o Liverpool foi eliminado de 2. Não, ele caiu para uma equipe da 2ª ou 3ª divisão na Copa e depois foi só empilhando eliminações, sim. Mas esse é o mal que a gente sofre, né, cara? É impressionante, né? O poder de zica. Eu acredito, se tem algumas coisas que eu acredito no mundo, é a zica invertida, não tem jeito. Isso aqui funciona demais, tá? E aí, essa questão do Kane, só eu vou puxar porque tem um detalhe interessante, tá? Porque o Kane pode comemorar, então, o seu primeiro título desde 2003, ele não comemora um título. E lá em Munique pode ter um time que ele pode comemorar o título de novo, desde 2003, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Anota esse xistezinho aqui, tá? Mas eu queria falar do Rafinha, mais uma vez, porque no final de semana o Rafinha igualou números do Neymar em sua melhor temporada pelo Barcelona.
né? Lá 15-16, o Neymar teve 53 participações em gols em 49 jogos. E aí o Rafinha, em 48 jogos, né, conseguiu superou o Neymar, chegar em 53 participações. Estão falando agora que ele faz trapaça, que ele jogou água na bola e na hora de cobrar o pênalti, para a bola escorregar das mãos do goleiro. Tá valendo. Eu não tenho problema nenhum com isso aí, não, tá? Eu também não. Mas ele conseguiu, então, são 30 gols e 23 assistências. E o Neymar, naquela que era a sua terceira temporada no Barcelona, ele teve 23... aliás, o Neymar teve... Opa, calma aí. 30 gols e 23 assistências. 31 gols. 31 gols o Neymar naquela temporada. E aí tem essa similaridade. Naquele ano, o Neymar foi o quarto melhor do mundo na eleição. Ele ficou atrás do Cristiano Ronaldo, do Messi, que eram sempre. No ano anterior ele tinha ficado como o terceiro. E naquele ano ele ficou atrás do Griezmann também, né? Aqui duas coisas, né? Primeiro, Neymar. O Neymar, nós falamos dele como se ele estivesse quase ali no patamar do Messi e do Cristiano Ronaldo. Talvez ele esteja mais próximo do Rafinha. E depois, qual é... Eu usou! Aí eu gosto. Qual é o patamar do Rafinha para a história do Barcelona? Primeiro tem que terminar essa temporada, porque se o Barcelona ganha uma Liga dos Campeões, vai ganhar com o Rafinha de protagonista, o que o Neymar não era exatamente no Barcelona. Tinha o Messi, né? Era difícil também ser protagonista naquele time. E depois ainda tinha o Suárez, né? Então era muito difícil competir. Mas sabe, o Rafinha, quem me lembra talvez um pouco de um brasileiro no Barcelona é o Rivaldo. Porque o Barcelona também, na época do Rivaldo ali, não era um Barcelona estratosférico, e o Rivaldo era quem chamava mais, né? A responsabilidade. Então eu acho que o Rafinha pode ser um jogador desse nível, que eu já acho muito eu colocar o Rafinha na mesma frase do Rivaldo. Mas eu acho que pro Barcelona tá numa história, assim, uma trajetória parecida. E pros jovens que não viram o Rivaldo foi craque. Foi um craque, sim. Craque. Gostava demais do Rivaldo jogar, desde a época do Mogi Mirim. Entrega a idade, né? Mas no Mogi ele foi muito bem, foi pro Corinthians, o Palmeiras da Parmalat chegou e levou. Eu vejo muito a nova geração falar do Kaká. O Kaká não foi metade do que foi o Rivaldo. Não. O Rivaldo era muito mais jogador que o Kaká, que foi melhor do mundo também. E o Rivaldo foi melhor do mundo também, né? Nessa fase pelo Barcelona. Exato. Mas isso aqui, obviamente, é uma provocação, mas eu quis dizer que às vezes nós sobrevalorizamos os feitos do Neymar, que tem uma carreira estupenda, joga muito, é um jogador muito talentoso, mas está lá o Rafinha fazendo melhor. Então, e nós temos que ver depois para a história do Barcelona, se esse Rafinha conseguiu terminar essa temporada assim, porque depois nós vamos falar disso, mas eu não acho que o Barcelona seja o favorito para a Liga dos Campeões, mas se na eventualidade de ganhar uma Liga dos Campeões, qual vai ser o patamar do Rafinha para o Barcelona? Vai ser maior do que o Neymar para mim. Sim, até porque agora ele rejeitou uma proposta de 1,1 bilhão de reais, né, para ir para a Arábia. Anual, né? Então, já não saiu pelas portas do fundo, já... Exato. E quem diria, 2 anos atrás, alguém apostaria no... Eu sempre gostei do Rafinha, mas nunca achei que ele ia chegar nesse patamar. Ponto. Nunca achei. Acho que ninguém achou. Ninguém achou. Foi realmente um achado esse ano, uma temporada estupenda, espetacular, um estilo de jogo que encaixou com o do Rafinha, uma mudança de posicionamento que também fez Hans Flick tá de parabéns, né? Tá, inclusive o Hans Flick segurou o Rafinha, porque o Rafinha na janela do verão passado na Europa, né, do meio do ano, também tinha proposta do futebol árabe e estava propenso, estava queria para ajustar as contas, isso, né? Estava prontinho para aceitar, e o Flick convenceu, falou, fica aqui mais um ano que eu vou te mostrar aí. Que coisa, né? Aliás, a gente até comentou esses dias que o Flick não é muito falado, mas a mudança do Xavi para o Flick é uma coisa assim... Uma mudança absurda, de chave muito boa, né? Uma mudança de chave vital para o Barcelona. Virada de chave. Mas o Xavi foi campeão com um elenco mais limitado. Foi campeão espanhol. Então, eu também acho que as pessoas... É que depois ele teve muito problema de relacionamento também, outros problemas. Mas também ele no início ali fez um bom trabalho. E outra coisa, eu sou muito crítico ao trabalho do Flick, porque eu adoro, mas me lembra um pouco o trabalho do técnico do Tottenham, do Postecoglou. Uhum. É um time muito ofensivo, com linhas lá no alto, e que parece que ele confia piamente na linha de impedimento. E quando dá errado, dá errado. E eu tô muito curioso para ver
Inclusive o jogo contra a Inter de Milão, né? Com técnicos inteligentes aqui, a gente vai falar disso aqui. Só vou trazer um adendo do jogo do jogo no meio de semana, foi contra o Málaga, né? A vitória por 1-0. Teve um domínio do Pedro, ele tinha acabado de entrar. É a craque. Que coisa espetacular. A bola vem, ele tá indo pra frente, a bola vem pelas costas dele, ele já deixa ela passar no meio das pernas dele e já domina pra frente. Cara, um domínio que assim... Craque. E tem o Lamine Yamal. Que jogador. São dois garotos que, pra mim, também, como eu disse, eu acho que esse elenco do Barcelona é muito melhor do que quando o Xavi chegou. Até porque o Pedro, por exemplo, mais rodagem, né? Sim. Se não tiver problemas físicos, eu acho que tá aí entre os melhores meias do mundo também, o Pedro. E o Lamine Yamal, se não tiver a síndrome do Ansu Fati, ele vai estar entre os melhores do mundo, com certeza. Antes de falar de Champions League, eu só queria trazer uma coisa a mais ainda. Estava vendo uma entrevista do Carlo Ancelotti agora, né? E ele sendo muito cobrado porque ele teria rédeas, assim... Estava muito solto o Real Madrid, precisava ter um pouquinho mais de rédea curta, né, que tem muita conversinha. E ele falou, se quiser chicote, tem que contratar outro treinador, que assim comigo não é assim que funciona. Né? Eu sou um cara um pouco mais tranquilo, sossegado. Tá sofrendo uma pressão muito grande também lá. E é aquela coisa incrível, né? A imprensa espanhola vai fazer esse tipo de pressão. O Real Madrid tem sempre que ganhar tudo. E aí, quando é eliminado nas quartas de final da Champions League... vira essa polêmica toda. E até uma amostra, né? O Ancelotti não é um técnico do que a gente costuma falar, linha dura. Ele gosta de ter um pouquinho mais da conversa e funciona, mas aí quando dá errado... A minha reclamação é porque a gente tem essa ideia. Quando ganha, aí tá vendo? Não adianta ser linha dura. Agora, quando perde, tá vendo? Dá muita moleza, dá muita moleza. Então a gente tem que parar com essa história também, né? O Ancelotti foi campeão de tantos títulos assim, né, com esse estilo. E é realmente um técnico que é sempre adorado pelos seus ex-jogadores. É um técnico que sempre teve bom relacionamento com os jogadores. Ele pode ter isso e ser um bom técnico também, conhecer tática. Ele foi campeão com o Milan, foi campeão com o Real Madrid, com estilos completamente diferentes. E há de se dizer que ele, quando chega no Real Madrid nessa volta, ele comanda uma renovação do Real Madrid e é campeão com jogadores jovens. Sim, um time que estava bem perdido ali, o Real Madrid, né? Tava num momento bem estranho, né? Ou seja, parece que ele não fez nada disso, não. Ele fez, e ele agora, esse ano, novamente tem que lidar ali com problemas, principalmente para organizar o meio-campo, e ele cai naquele erro que o Tite caiu e que outros caíram, que é ter um meio-campo muito esvaziado, mas também porque são as peças que ele tem no momento. E o Real Madrid, a gente sabe, quando não tem as peças, vai no mercado buscar, né? Então, eu espero que ano que vem eles vão no mercado, com certeza vão no mercado, e vão tentar resolver esses problemas. Talvez não para o Ancelotti, né? Talvez não para o Ancelotti. A imprensa diz que ele vai ser demitido depois da final da Copa do Rei. Seria nesse final de semana, o que Exato. me parece muito estranho também, né? Você tem Seria mais um El Clássico ainda pelo Campeonato Espanhol, ainda tem briga no Campeonato Espanhol, esse vai mandar embora, vai colocar o interino. Será que eles vão atrás do Ramon Dias? Será que eles vão atrás do Dorival Júnior? Dorival estaria esperando também uma proposta? Tinha a lenda do Jürgen Klopp, né? Jürgen Klopp também já negou tudo isso aí, né? Saem as notícias. Tem notícia que, né? A gente não sabe. Tem muita notícia que às vezes a gente ouve... Quase um desejo, né? Então, e aí começa... Faz sentido, né? E aí, mas o Klopp negou isso tudo, também acho. O Klopp falou que estava muito desgastado também. E agora deve ser uma vida maravilhosa. Pois é. Dinheiro infinito da Red Bull para ficar viajando. O Klopp estava desgastado no Liverpool com uma torcida que ama ele e que uma cobrança muito menor, porque o Liverpool, ele fez o Liverpool voltar a conquistar títulos. E já rejeitou o Real Madrid, inclusive, né? No Real Madrid, ele vai ser cobrado do minuto zero para ganhar. Ele demorou para ganhar no Liverpool. Não vai 4 ter. para 5 anos. Eu acho que o Real Madrid não tem muito a filosofia do Klopp. Não tem. Não é muito o que o Klopp gostaria, provavelmente, na vida, embora recusar o Real Madrid seja difícil também, né? Recusar o maior cargo de clubes é muito difícil, mas
eu acho que não casa muito com o Klopp. Tem que reconhecer ali o seu estilo. E mesmo porque ele reconstruiu o Borussia Dortmund, reconstruiu não, né? Mas enfim. Dentro das limitações dentro era do possível. Mais, depois Borussia Dortmund, são cenários muito diferentes. Ele parece ser um treinador que prefere um desafio muito maior do que pegar ali o Real Madrid. Tá tudo... Tá quase tudo pronto, né? Ele quer sair da zona de conforto. É isso. Tem que sair da zona de conforto. E muita da força do Klopp é essa. E eu adoro os times. É o meu técnico favorito de todos os tempos. Provavelmente seja o Klopp. Não que seja o melhor. Mas eu adorava ver o Klopp no início, desde o início do Dortmund. Porque é um técnico que engaja os torcedores e que traz aquele espírito de grupo o tempo inteiro. Né? E no Real Madrid não vai ter muito isso, né? Ele vai lidar com estrelas e com um clube que não tem essa dinâmica. Ele estaria muito mais para um Atlético de Madrid do que para o Real Madrid, né? É um cara muito mais muito sangue, asséptico, né? Ele tá na Red Bull também, para um salto pro Real Madrid é parecido, mas não acho que não casa também. Agora, eu acho que a pandemia ela surge ali para garantir que o Klopp continuasse, porque se o Liverpool fosse campeão, quebrando aquele jejum, com liberdade para fazer a festa. O Klopp já fez uma festa daquelas quando foi campeão com o Liverpool. Imagina se não tivesse a pandemia ali, ia ser o Liverpool não ia estar em pé. O pessoal estaria na reconstrução de Liverpool ainda. Vamos lá para a Champions League, então, falar porque começam as semifinais nesta semana. Teremos na terça-feira o confronto entre Arsenal e PSG, primeiro confronto no Emirates. E na quarta-feira tem Barcelona e Inter de Milão, primeiro confronto lá em Barcelona. Duelos bem equilibrados, bem interessantes e eu, sinceridade, não consigo destacar grandes favoritismos, né? Eu acho que os dois times, as 4 equipes aqui, totais condições de chegar na final e não tem nem aquela história, por mais que eu não gostasse, se o Real Madrid estivesse numa semifinal, a gente, por costume, a camisa vai levar o Real Madrid tá na final, quem que vai ser a outra final? E agora nós temos então 4 times, algumas camisas mais pesadas, né? De um lado ficaram times que foram campeões, o Barcelona e a Inter, do outro 2 times que não têm camisa na Champions League, mas um deles vai chegar à decisão. Realmente eu acho que é uma das semifinais mais abertas e interessantes da Champions League. Eu confesso que em dado momento ali eu até perdi um pouco do interesse da Champions League, porque era sempre Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona, e tava assim meio... Enfim, já tava largando um pouco aí a competição, mas esse ano eu acho que está muito aberto assim, porque o Barcelona é ali meio caótico. O PSG sofreu bem para ganhar do Aston Villa, o Aston Villa espetacular. O Arsenal, vamos dizer, a lesão de todos os atacantes abriu o nosso amigo Merino aí, que também virou um fenômeno. Ele deu aquela assistência, era de letra assistência? Era um calcanhar, sim, de letra que ele deu. Não. Maravilhosa. Às vezes há males que vem para bem e o Merino é mais uma prova disso. Eu acho que a Internazionale dos 4 é o que menos me instiga a ver, mas também é interessante. É o futebol mais tático, talvez, a equipe mais ajustada. Mas a gente vai fazer as previsões, não? Vamos fazer previsão, sim, mas é mais assim, para trazer aquele detalhezinho aqui. Porque primeiro jogo acontecendo no Emirates. O Arsenal garantiu a classificação contra o Real Madrid com a vitória que teve no Emirates e a forma de jogar. O que eu acho interessante nesse duelo aqui são os 2 treinadores, porque eu gosto do Luiz Henrique, eu acho que ele tem um problema claro ali, não deve ser uma pessoa de um bom trato, né? Me passa essa impressão, pelo menos, nunca tive contato ali com ele, mas conseguiu fazer um PSG jogar de uma forma interessante. Eu avalio pouco o campeonato francês porque é bem passeio no parque. Então, inclusive bateram um recorde agora aqui, 39 jogos seguidos como visitante sem derrota. É impressionante. Coisas que acontecem em campeonatos, né, um tanto quanto desequilibrados quanto é o campeonato francês. E você tem o Mikel Arteta, que é um treinador que foi uma aposta interessante feita lá atrás, né? Ninguém esperava, e o Arsenal faz aquela troca, sustenta em anos seguidos, anos consecutivos, perdendo. A gente está falando aqui quanto demorou para ganhar um título o Klopp, e o Arsenal sustenta e está cada vez mais a cara do Arteta, e esse time aqui, ele é puro Arteta.
né? Ele lembra até, inclusive, o Arteta quando era em campo. Ele não vai dar aquele espetáculo, ele não é aquela coisa vistosa, mas ele é eficiente e tem a bola ali no pé. Né? E são dois técnicos, o Arteta e o Luiz Henrique, que são da mesma escola, vamos dizer assim, né? Eu acho o trabalho deles bem diferente, mas são da mesma escola, que é a mesma escola do Guardiola também, um jogo posicional. E eu gosto muito, acho que esse confronto vai ser muito equilibrado. Eu não consigo fazer assim uma previsão quem vai ganhar, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria no PSG. Não é provocação. Eu acho que é provocação. Não é provocação. Não, é ótimo, é porque eu acho que o PSG foi o time que mais me agradou ver nas fases anteriores. O melhor do PSG foi, para mim, o melhor que eu vi nessa Liga dos Campeões. Então, eu acho que é um time que está muito bem, sem grandes estrelas, mas que conseguiu... Tem um meio campo que eu gosto muito, com o Vitinha, o João... É muito dinâmico, é um meio campo ágil, dinâmico, tem um ataque que dá muito trabalho, muito veloz também. Falta ali uma referência, mas também o Kvara é um jogador que chegou... que eu adoro também, é um jogador... eu falo só Kvara, Deixa eu me manter aqui sem erros. Kvaratskhelia. Então, Kvaratskhelia. Deixa pra lá. Deixa eu parar no Kvara. Não me arrisco a falar o nome dele inteiro. Então, é um time que eu gosto muito de ver jogar. E eu acho que sai ali um pouquinho na frente, mas o Arsenal tem tudo também para nenhum time aqui é surpresa. Nenhum dos quatro é surpresa. Já do outro lado, as pessoas tendem a dar muito crédito pro Barcelona. Mas o Barcelona, quando não joga naquela pressão total, ele não sabe o que fazer, ele não sabe controlar o jogo. É um time que... Eu sou muito crítico ao Flick nisso. O Barcelona não sabe controlar o jogo, não sabe simplesmente fazer o tempo passar e manter a posse de bola. Não, é um time que gosta de jogar com intensidade, é muito bom de ver e massacra o oponente porque está o tempo inteiro ali tentando atacar, mas é um time que também pode ter momentos contra uma Inter que é muito inteligente e pode sofrer. Eu prevejo ali algum sofrimento. É difícil falar isso porque o Barcelona, se fizer o primeiro gol, pode fazer 1, 2, 3, 4 em pouco tempo, porque mantém sempre aquela intensidade. Mas a Inter é um time muito que sabe muito jogar também no contra-ataque. Não é um contra-ataque, o Real Madrid joga no contra-ataque e de um jeito diferente, com peças ali paradas para receber a bola na frente. A Inter sai de trás e tem uma construção com atacantes que gostam de recuar, principalmente o Lautaro e o Thuram. Eles, quando precisam, eles voltam muito, então eles jogam de frente para o gol, são jogadores que gostam de jogar de frente para o gol e que pode ser um desafio ali para a defesa do Barcelona. Para não ficar em cima do muro, PSG e Inter. PSG e Inter, afinal, massa. E eu quero saber, Rodrigo. Fácil. Simples. Já quero saber lá na frente. A semana que vem a gente pode voltar aqui e tentar conversar e mudar. Né? Aliás, semana que vem o programa vai ser um pouquinho mais cedo, né? Porque quinta-feira é o feriado, então a gente não vai ter a gente não vai falar ainda, né? Da Champions. Mas aí a gente pode discutir mais pra frente. Ok, eu vou te dar uma moral, hein? Arsenal de um lado e Inter do outro. Não, isso não é da moral. Não, vou te dar uma moral, mas e o Barcelona? Eu acho que o Arsenal esse ano tá com... Tá numa crescente, crescente. Eu também li aquela história que sempre que morre um Papa, um time inglês é campeão da Liga dos Campeões, também. Eu botei muita fé nisso. Acho Rodrigo é supersticioso. Você botou muita fé na morte do Papa. Tá vendo? Assim, só quero falar que eu tô com muita moral aqui, porque já mudaram até a camisa, vocês perceberam, não fui eu que trouxe dessa vez, já o pessoal já tá mais assim comigo, o que não é legal, porque eu não gosto, eu sou supersticioso, eu não mudo, eu não compro camisa no meio do campeonato, eu sou aqueles caras que, né, eu acho que dá azar ali, sei lá, no credo pelo que las ai, né, é isso aí, que existe, mas eu acho que o Arsenal tem boa chance, né? O PSG,
por ter uma temporada um pouco mais tranquila, o campeonato francês foi muito tranquilo, eu acho que é um time que conseguiu olhar um pouco mais para a Champions League o tempo inteiro. Com certeza. Né? Ele consegue mais porque no final de semana ele vai enfrentar, sei lá, o Guingamp, nem sei se o Guingamp, né? Vai enfrentar qualquer time que seja. É o Le Havre, nossa, é horrível o Le Havre, faz 30 anos que não ganha do PSG. E então você consegue poupar mais para você fazer um jogo grande na Champions League. O Arsenal tem ido mais reserva no campeonato inglês agora também. Então, né? aí no momento em que acabam todas as chances do Arsenal de ser campeão, que fica muito claro que não ia acontecer isso, começa a dosar um pouco mais. E foi justamente na época que vai enfrentar o Real Madrid. E chega para jogar a Champions League mais fresco, mais focado nesse torneio. Então eu acho que esse ponto aqui é importante. Acabou, né? Não vai acontecer. Tem problema com lesão ainda, mas conseguiu se renovar. Inclusive o Merino, aos 28 anos, merece o prêmio de revelação, porque é um atacante de revelação da temporada. Né? É incrível, mas consegue fazer. Você muda, sai o Gabriel, né? o zagueiro, e tudo bem, que resolve, né? O time está conseguindo encontrar peças porque é um sistema muito bem construído, mas acho que serão 2 jogos bem abertos contra o PSG, né? Não acredito que saia de Londres com uma coisa muito avançada, acho que vai ser decidido lá mesmo. Vou lembrar, inclusive, daquela Champions de 2006, quando chega na final, contra o Villarreal, a semifinal, o Arsenal se escapa no último instante, no final, pênalti que o Riquelme perde, né? E o Arsenal vai para a final naquela decisão. Essa é a curiosidade que eu ia trazer. O Harry Kane comemorou o título invicto do Arsenal como torcedor do Arsenal que sempre foi, e agora ele vai ter a chance lá na terra dele de comemorar mais um título, quem sabe, né? Porque a final vai ser em Munique, né? Vai justamente para lá, pode ser essa junção de fatores que leva a essa conquista. Eu não queria o Harry Kane para torcer a meu favor na final, não. Não, mas ele vai estar falando que ele não torce, porque ele é Tottenham. Inclusive, aliás, parabéns para a torcida do Arsenal, belíssima campanha do Visit Tottenham, não sei se vocês viram isso daí, tem a propaganda Visit Ruanda, né? E a torcida lançou uma campanha Visit Tottenham. Eles preferem que façam uma propaganda de Visit Tottenham do que visite um país que vive por tantos problemas como o Ruanda vive. Tem padrões aqui, tem nível, né? A camisa, não dá para ficar fazendo uma propaganda dessa. Então eles lançaram a campanha Visit Tottenham, que eles colocaram na camisa. Eu achei espetacular. Brilhante, espetacular. Gostei também. Brilhante, tá? E na outra, Barcelona e Inter de Milão. A história me faria querer o Barcelona para ter aquele reencontro, e eu gosto bastante desse time do Barcelona, é bom de ver, mas pelo que eu tenho sentindo, o pragmatismo do futebol italiano, a Inter, ela tem alguma coisinha que eu acho que vai dar essa dor de cabeça. Não gostei nada do que o Barcelona fez contra o Borussia Dortmund lá na Alemanha. Tudo bem que estava decidido. Foi péssimo. Estava decidido, mas correu riscos. Então, correu riscos. O Barcelona não queria que tivesse decidido. Né? E aí ficou uma coisa meio estranha. Não é que o Barcelona jogou sem vontade. Não, jogou a vera ali e correu risco demais. E eu acho que contra a Inter isso vai ser mais explorado. Não tem espaço para erro, não tem espaço para erro. Vai ser mais o explorado. O Dortmund é muito fraco. Tendo também essa disputa, os dois times estão em disputa de título ainda nacional, né? Mas eu tô achando que a questão do Barcelona vai ser um pouquinho mais pesada. Eu vou apostar aqui na Inter chegando. 3 apostando na Inter? Vou apostar na Inter chegando. Curioso, né? Vai dar Barcelona. Com certeza. Barcelona, então tá 2-1 pro Arsenal, então é PSG e Inter, PSG e Barcelona. Ainda vão colocar lá Inter. Passa o Barcelona, né? E a gente vai colocar Inter, e aí o que vai acontecer? O Flick vai pegar esse post. Exato, já imprimiu. Imprimir e colocar no vestiário do Barcelona, falar, tá vendo? Estão todos duvidando de você. Todo mundo tá duvidando de você. É isso aí. Chegamos ao fim. Mais uma semana. Semana que vem mais cedo, então. Na quarta-feira a gente vai gravar, conta do feriado, né? E então teremos só o Arsenal. Espero vir feliz, porque é um risco que eu sempre corro. Sempre que tem que fazer um programa no dia seguinte, meu time joga e eu venho aqui, muitas vezes dá muito ruim, então eu tô com medo. Mas na última deu Arsenal.
um risco tremendo ali que eu tava correndo, né? E aí aquela exceção já, né? Já passou, né? Pode manter o padrão, é a nova. Não, quarta força, é o novo Arsenal. padrão. Quarta força, é PSG e Inter, e todo mundo sabe que a final é essa. O Arsenal não tem a menor chance de avançar. Massa, obrigado. Até a próxima semana então, Rodrigo. Valeu. Aquele abraço. Amigos, espero que vocês tenham gostado. Quero saber a opinião de vocês. Deixem aí os seus comentários, deixem o seu like. Sempre importante o seu like. Contribua para que a gente continue crescendo. E eu agradeço mais uma vez a sua parceria. Valeu. Aquele abraço. Até semana que vem.